Já reparou como muita gente fala demais sobre o que vai fazer, mas realiza muito pouco? Vivemos em um tempo em que a aparência vale mais que o conteúdo, onde o barulho das intenções se sobrepõe ao silêncio das ações. Mostrar-se virou prioridade, calar-se, um incômodo. Existe uma urgência coletiva de provar algo, de conquistar a atenção do outro antes mesmo de conquistar a si. Todo mundo tem um plano, um discurso, uma meta repetida com entusiasmo. Mas o que acontece quando os resultados não aparecem? Quando o discurso não se transforma em prática? É aí que entra o estoicismo, não como teoria distante, mas como um chamado firme e silencioso. Cale-se, concentre-se e haja. Esse chamado não exige plateia, não exige promessas, não exige tapinhas nas costas. Ele exige coragem de continuar mesmo quando ninguém está olhando. Você não vai encontrar aqui frases para massagear o ego ou fórmulas mágicas de superação. Vai encontrar verdades diretas, incômodas, mas libertadoras. O silêncio passa a ser visto como força, a disciplina como pilar e os resultados como a única linguagem que realmente não mente. E antes de seguir em frente, anote aí: hoje eu paro de me distrair. Transforme essa frase em âncora. Ela pode ser o ponto de virada. O que está prestes a aprender não exige talento, exige entrega, não exige falar bonito, exige fazer em silêncio. O primeiro passo: domine o ambiente, ou será dominado por ele. Existe uma ilusão perigosa de que basta força de vontade para vencer, basta querer muito, resistir com unhas e dentes. Mas a realidade é mais complexa. A força de vontade é limitada, e quando tudo ao redor te empurra na direção contrária, manter-se firme exige mais que esforço interno. Os estoicos entendiam isso, por isso moldavam também o ambiente. Sabiam que ele, mesmo sem falar uma palavra, tem o poder de elevar ou sabotar toda a sua trajetória. O ambiente comunica, ele ensina, estimula, reforça ou bloqueia, sem pedir licença. Você pode ser alguém disciplinado, mas se acorda num quarto desorganizado, com notificações disparando de todos os lados, rodeado de objetos que te lembram do que ficou pendente, seu cérebro já desperta em estado de alerta. Pode ter metas claras, mas se convive com pessoas negativas, que zombam de mudanças, que vivem empurrando a responsabilidade para depois, você vai aos poucos se afastando da sua intenção. O ambiente é o primeiro professor do dia e a última voz antes de dormir. Ele te treina o tempo todo, a favor ou contra você. Dominar o ambiente começa com consciência. É preciso olhar ao redor e perguntar com sinceridade: o que meu espaço está dizendo sobre mim? Está me ajudando a subir ou está me puxando de volta? Está refletindo quem eu quero ser ou quem eu já não desejo mais ser? O estoico molda o ambiente como quem afia uma espada. Tira o excesso, organiza o essencial, cria pequenos territórios de poder, uma mesa limpa, um caderno de reflexões, um horário intocável, um canto de silêncio. Ele não arruma só o espaço físico, ele cria atmosferas, ambientes que respiram propósito, que lembram, mesmo nos dias difíceis, que há uma direção a seguir. Isso vale também para os ambientes emocionais. Pessoas são ambientes ambulantes. Quando você se cerca de quem normaliza a mediocridade, você começa a se permitir ser menos. Começa a rir do que antes achava tosco, a relativizar compromissos, a justificar o injustificável. E quando percebe, está vivendo uma versão de si que não reconhece mais, mas que se tornou confortável. Por isso, dominar o ambiente não é sobre controle externo, é sobre coerência interna. É alinhar o que te cerca com o que existe dentro. Fazer com que o mundo à sua volta reflita o mundo que você quer construir dentro de si. A transformação começa quando o ambiente se alinha com a sua intenção. Quando acordar e olhar ao redor, já é um lembrete silencioso de que há disciplina. Quando sentar para trabalhar e não precisa lutar contra distrações, porque você mesmo já eliminou o que não contribui. Quando as pessoas com quem você convive te desafiam a crescer e não te puxam para baixo. Isso é o poder de um ambiente bem moldado. Ele se torna um aliado invisível da sua consistência. Não se trata de perfeição, e sim de intenção. De entender que você não precisa aceitar passivamente o mundo ao redor, você pode moldá-lo. Quem comanda o ambiente,
comanda também o próprio ritmo, e quem comanda o ritmo sustenta o avanço. Porque não adianta apenas dar o primeiro passo, é preciso continuar caminhando mesmo quando o entusiasmo passa. Imagine viver em um espaço que já foi desenhado para te lembrar do seu propósito, onde cada objeto tem um sentido, onde o silêncio é cultivado, onde o tempo tem ordem. Assim você não depende de motivação momentânea para agir. Você flui porque preparou o terreno. E fluir não é sorte, é estrutura. É o resultado de uma decisão constante, proteger seu foco. E aqui entramos em outro ponto crucial. O foco como sua nova fortaleza. O que tem roubado sua atenção? Quantas vezes você se distrai por dia? Com quantas notificações inúteis você se envolve? Vivemos na era da distração profissional. A todo momento, uma tela, um toque, uma notícia, uma urgência alheia toma conta do nosso campo mental. A comparação virou passatempo, a ansiedade se normalizou e a concentração virou um superpoder. Quem não constrói um refúgio interno é arrastado por essa maré. Mas o estoico não segue a correnteza. Ele cava um espaço sagrado onde só o que importa tem acesso. O foco não é uma habilidade comum, é uma conquista diária, um ato de proteção. É decidir conscientemente onde sua energia será depositada. E isso exige renúncia. Quem quer fazer tudo ao mesmo tempo acaba não fazendo nada. Quem tenta agradar todo mundo se perde de si. Quem responde a todos os estímulos nunca ouve a própria voz. Por isso, foco é também coragem. Coragem de ignorar, de dizer não, de fechar a porta para distrações disfarçadas de compromissos, de cancelar o que não soma, de afastar o que rouba a paz, porque o foco verdadeiro começa quando você para de negociar com o que te enfraquece. E quanto mais você pratica essa escolha consciente, mais você sente os frutos disso. Enquanto o mundo corre, você mergulha. Enquanto os outros vivem na superfície, você ganha profundidade. E nessa profundidade, você começa a construir algo que ninguém tira: presença. O foco traz presença. E a presença é o solo onde os sonhos criam raízes. Porque tudo o que você deseja depende de uma coisa: sua capacidade de manter atenção no essencial por tempo suficiente. O impossível começa a ceder diante de quem foca com intenção. Mas o mundo quer te enganar, quer te vender a ideia de que multitarefa é eficiência. Só que a verdade é que fazer tudo ao mesmo tempo é um atalho para o fracasso. A mente se dispersa, a energia se dissolve e o resultado nunca aparece. O estoico sabe, profundidade exige exclusividade. Por isso ele se pergunta a cada manhã: o que é prioridade hoje? E ao responder, ele se dedica àquilo como se fosse a única coisa do mundo, porque naquele momento é. E quando você sustenta esse hábito, percebe que o foco não te limita, ele te revela, ele mostra quem você é, o que valoriza, o que está disposto a enfrentar e o que realmente importa. Sustentar o foco é como esculpir a própria alma. É um trabalho silencioso, mas transformador. A cada escolha difícil, a cada distração ignorada, você está lapidando a sua verdadeira forma. Como um escultor que tira da pedra o excesso até revelar a obra, você vai, dia após dia, se tornando alguém que inspira sem precisar falar. Um dia, quando as pessoas olharem para você e disserem: parece que tudo aconteceu de repente, você vai sorrir, vai lembrar de cada sacrifício invisível, cada decisão difícil, cada instante de disciplina sem plateia. Nada foi de repente. Foi foco constante disfarçado de esforço anônimo. É nesse cenário que a terceira lição se torna inevitável. Resultados não se explicam, se impõem. Existe algo de grandioso em quem vive em silêncio e entrega em grandeza. Algo que não se pode simular, não se pode comprar, nem fingir. Os resultados verdadeiros, aqueles que nascem da entrega, da disciplina sustentada, têm um peso que não precisa ser anunciado. Eles se impõem, eles chegam antes da pessoa, ocupam o espaço, mudam o ambiente. Eles não pedem licença para existir, apenas aparecem. E quando surgem, silenciam tudo ao redor. Críticas, dúvidas, julgamentos. Porque não se argumenta com o que está feito. Vivemos em um tempo que valoriza demais o anúncio e pouco a ação. Fala-se de metas, de objetivos, de desejos. Exibe-se intenção como se fosse realização.
Mas enquanto as palavras circulam, o mundo real permanece igual. O corpo não muda, as contas continuam as mesmas, os hábitos seguem intactos. É o teatro da transformação, onde se atua sem se mover. E o mais perigoso é que esse discurso vazio anestesia. A pessoa fala tanto do que vai fazer que se sente autorizada a não fazer nada. Mas o estoico sabe que a vida se transforma com ação. E não qualquer ação, mas ação firme, silenciosa, repetida. Essa ação não precisa de aplauso. Ela acontece mesmo quando ninguém está vendo, mesmo sem garantia de retorno, mesmo na solidão, porque ela é sustentada por propósito, não por motivação. Os frutos desse tipo de entrega são diferentes. Eles não aparecem como um estouro, mas como um acúmulo, como uma árvore que cresce devagar, como um tronco que engrossa com os anos. Quando o mundo vê a copa, já é tarde. As raízes estão fundas demais, e quem precisa explicar ainda não construiu. Quem precisa convencer ainda não entregou. Quem vive dizendo que vai fazer, ainda não começou de verdade. Repare em quem realmente transformou a própria vida. Essa pessoa não precisa dizer que mudou. Você percebe? Está nos gestos, no olhar, na firmeza de quem não precisa mais provar nada. Está na leveza de quem se basta. Está na serenidade de quem sabe o que construiu. Os resultados têm esse poder. Dispensam a defesa. Quando eles chegam, colocam fim aos debates. Ninguém contesta uma evidência. E é isso que diferencia quem está apenas tentando parecer de quem realmente é. Os estoicos ensinavam: trabalhe, fale pouco, mostre-se. Porque a verdade não precisa de propaganda. Ela se sustenta por si só. Mas há um inimigo constante nesse processo: o ego. Ele quer reconhecimento antes da hora. Quer que você mostre, que publique, que prove. Quer se alimentar do aplauso antes da colheita. E se você cede, perde o apetite pela consistência. Troca a grandeza pela validação. Por isso, proteja seu processo. Trabalhe em silêncio. Deixe que a construção fale por você. Quando o resultado estiver pronto, ele vai entrar na sala antes mesmo de você. Vai abrir portas que palavras jamais abririam. Não se trata de explicar sua evolução. Viva-a. Não se trata de justificar sua disciplina. Incorpore-a. Porque o mundo respeita o que está feito. Há momentos em que o mundo parece desmoronar ao nosso redor. As circunstâncias escapam do controle. As situações nos atropelam. E tudo o que era certo vira incerteza. É aí que entra a quarta lição. Controle não é o que você impõe ao mundo. É o que você faz com o que o mundo impõe a você. Imagine-se em um barco no meio do mar, e de repente a tempestade começa. Você não pode impedir o vento, não pode ordenar que as ondas parem, mas pode decidir se vai gritar ou ajustar as velas, se vai se perder ou manter o leme firme. Epicteto foi direto. O mundo não está sob o nosso comando, mas nossa mente está. Essa é a raiz da verdadeira força. Não é o que acontece que define sua vida, mas como você escolhe responder ao que acontece. A maioria vive como folha ao vento. Qualquer notícia ruim e o dia está perdido. Um erro, e o valor próprio despenca. Uma crítica, e já se sentem derrotados. Isso acontece porque essas pessoas colocam a paz nas mãos dos outros. Colocam sua estabilidade em fatores que não podem controlar. É como dar a chave da própria casa a desconhecidos. O estoico, ao contrário, vive como raiz, firme, fundado. Ele entende que a liberdade verdadeira nasce da aceitação lúcida do que não está ao seu alcance. Não é resignação, é clareza. É não desperdiçar energia com o que já foi, com o que está fora, com o que não responde ao seu esforço. É redirecionar essa energia para o que está aqui, suas ações, suas escolhas, sua resposta. Você não pode controlar o humor dos outros, mas pode escolher como reage. Não pode controlar as perdas inevitáveis da vida, mas pode decidir o que faz com a dor que elas trazem. Aceitar não é desistir, é reconhecer limites, e limites não são muros, são mapas. Mostram até onde você pode ir com honra. Mostram onde começa o que realmente importa, sua atitude. A dor vai existir, a frustração vai bater à porta, a decepção vai acontecer, mas o sofrimento prolongado, aquele que se repete em looping, esse é fabricado por você. É resultado da recusa em aceitar a realidade, da insistência em querer que o mundo funcione do seu jeito.
O estoico não vive nessa ilusão. Ele não pergunta, por que isso comigo? Mas, o que posso fazer com isso agora? Essa pergunta é poderosa. Transforma a causa em caminho. Faz da perda um ponto de reconstrução. Quando a resposta estiver dentro do seu raio de ação, faça. Se não estiver, respire e solte. Porque a serenidade de quem faz o que pode e solta o que não pode é inabalável. Com o tempo, essa postura muda tudo. Você para de se consumir com o que não depende de você e descobre que sua paz não vem do que acontece fora, mas do que constrói dentro. A previsão do tempo, a economia, o comportamento dos outros, nada disso define sua estabilidade. A estabilidade real vem da presença, do foco no agora, do compromisso com o que está ao alcance das suas mãos. O mundo pode desabar lá fora, mas se você mantém firmeza por dentro, segue inteiro. Esse é o verdadeiro controle. Não é rigidez. É flexibilidade com direção. É como o bambu que enverga na tempestade, mas não se parte. É essa postura que o estoico cultiva todos os dias. Estar pronto para agir onde pode e soltar onde não pode. Isso não te faz passivo, te faz sábio. Porque o controle que importa não é o que você tem sobre os outros, é o que tem sobre si. Se o controle começa na forma como você reage, ele se solidifica na forma como você vive. E é aí que entra a quinta lição. Sua rotina fala mais alto do que qualquer palavra que você diga. É comum ouvir promessas de mudança. Pessoas que dizem que querem melhorar, crescer, transformar a vida, falam com entusiasmo, escrevem metas, compartilham intenções, mas ao observar o dia a dia delas, percebe-se uma contradição gritante. Os hábitos continuam os mesmos, os gestos não mudam, e a rotina revela. Aquilo que se fala com empolgação não se traduz em ação prática. O estoicismo não se impressiona com discursos. Ele observa a repetição. Ele analisa o que você faz quando ninguém está vendo, porque é aí que a verdade aparece. Você acorda. E o que faz nas primeiras horas do dia? O que alimenta a sua mente? Que tipo de estímulos você permite que entrem no seu espaço? Você respeita os seus próprios horários ou começa o dia já cedendo ao caos? Cada detalhe revela uma escolha, e toda escolha constrói ou destrói um pouco do que você diz querer. Sua rotina é a biografia invisível que você escreve todos os dias. Muitos confundem intenção com transformação. Acham que só porque têm o desejo de mudar, isso já os aproxima da mudança. Mas sem ação concreta, o desejo é só vaidade. É o ego querendo se sentir virtuoso sem passar pelo sacrifício real. O estoico vai na contramão. Ele não precisa parecer disciplinado. Ele é. E ser exige rotina, exige constância, exige estrutura. Não se constrói excelência com improviso. Não se constrói clareza no meio do ruído. Por isso, os hábitos diários precisam refletir a filosofia de vida. Senão, tudo vira incoerência. E incoerência mina a confiança. Ter uma boa rotina não significa ser um robô ou viver obcecado por produtividade. Significa ter intenção. Saber que cada manhã é uma nova chance de reafirmar quem você quer ser. Acordar na hora certa, cuidar do corpo, alimentar a mente, proteger o silêncio, escrever, organizar, dizer não ao que sabota. Tudo isso são pequenos rituais que, somados, criam a base da transformação. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer com presença, com propósito, com clareza, e repetir até que se torne parte de quem você é. A rotina é também um termômetro do seu relacionamento com o tempo. E tempo, no fim das contas, é vida. Se você desperdiça tempo, está desperdiçando a si mesmo. Se vive apagando incêndios, sem estrutura, sem ordem, sem pausa para reflexão, é sinal de que está sobrevivendo, não vivendo. O estoico entende que as grandes mudanças não chegam como raios. Elas chegam como gotas, gotas de hábito, de intenção, de disciplina. O extraordinário é construído no ordinário, no gesto sustentado, na prática feita mesmo sem motivação. Por isso, olhe para sua rotina com honestidade. Ela te aproxima ou te afasta do que você quer. Ela reflete seus valores ou apenas repete os impulsos do mundo. Você está sendo moldado por distrações ou está se moldando com intenção? Essa é a chave, porque o que você repete, você se torna.
e ninguém se torna algo grandioso por acaso. Se hoje sua rotina ainda não está alinhada com os seus sonhos, talvez seja a hora de parar de falar sobre mudança e começar a mudar. Não aos gritos, mas no silêncio das escolhas diárias, porque é isso que o mundo respeita. Não promessas, mas provas. É comum durante a caminhada sentir que estamos ficando para trás. Você olha para o lado e vê pessoas mais jovens alcançando o que você ainda sonha. Vê gente exibindo uma vida aparentemente perfeita, com estabilidade, sorrisos fáceis e conquistas constantes. E mesmo que você não diga em voz alta, uma voz interna sussurra: você está atrasado. Essa voz tem um nome: comparação. E ela, embora disfarçada de motivação, é uma das formas mais silenciosas de autoagressão. Porque quando você compara sua trajetória com a dos outros, ignora o único caminho que pode de fato percorrer: o seu. Comparar-se é como tentar correr uma maratona olhando para o lado. Você tropeça, se desequilibra, perde o ritmo. Seu olhar está onde não pode mudar nada, no outro. E enquanto isso, seu próprio passo perde força. A filosofia estoica nos chama de volta ao essencial, ao que está sob nosso poder, e nunca estará sob seu poder vencer alguém. Estará sempre superar a si mesmo. O foco nunca é o ritmo do outro, mas o seu próprio passo. É aí que a força real nasce, quando você para de medir a vida pela régua dos outros e começa a se guiar pela sua evolução. Marco Aurélio escreveu para si mesmo: a inveja é ignorância disfarçada. Você deseja o que não compreende. Isso é o que a comparação faz. Ela nos faz desejar o fruto do outro sem conhecer o solo onde ele cresceu. Não vemos as dores, os erros, as perdas, os invernos que aquela pessoa enfrentou. Vemos a colheita, mas não a plantação. E ao ignorar o processo, desvalorizamos o nosso. A comparação te esvazia porque te desconecta da única história que vale a pena viver, a sua. Ela transforma você em coadjuvante de um roteiro que não é seu, mas há uma saída. E ela começa com uma mudança simples e brutal. Mude o critério. Ao invés de perguntar: por que não sou como ele? Pergunte: como posso ser melhor do que fui ontem? Essa virada de olhar é libertadora. Tira você da armadilha da comparação e te devolve ao controle do que realmente importa, a sua própria jornada. É quando você começa a medir sua vida não pelo sucesso alheio, mas pelo progresso silencioso que só você conhece. É aí que nasce a verdadeira força, da superação de si mesmo dia após dia. Essa mudança também muda sua presença. Você se torna mais leve, mais autêntico, para de viver sob o peso do desempenho alheio e começa a enxergar o sucesso dos outros não como ameaça, mas como inspiração. Deixa de se sentir pequeno e passa a reconhecer possibilidades. Vê que a vitória do outro não diminui a sua, e essa percepção transforma sua relação com o mundo. Você para de disputar e começa a admirar. Para de correr contra e começa a correr com. Sua régua vira interna, sua meta vira a evolução, e você se compromete com ela, sem plateia, sem pressa, sem distração. No fim, não existe ficar para trás quando se está no próprio caminho. Existe apenas a coragem de continuar, mesmo quando ninguém vê. Existe apenas a dignidade de seguir firme, mesmo com tropeços. E isso é o que o estoico entende como verdadeira vitória. Não é chegar antes, é chegar inteiro, é chegar verdadeiro, é caminhar todos os dias com a intenção de ser a melhor versão de si mesmo, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém veja. Porque no fim, quem vence a si mesmo já venceu o que mais importa. A vida não se transforma com intenção, ela se transforma com ação. Essa é a próxima lição, uma das mais diretas e poderosas do estoicismo. A ação cura mais do que qualquer pensamento. Pensar é nobre, refletir é essencial, mas viver imerso apenas em pensamentos é como planejar atravessar um rio sem molhar os pés. Você pode visualizar, calcular, estudar, mas se não entrar na água, jamais alcançará a outra margem. E essa é uma armadilha sutil, acreditar que o excesso de análise é sinônimo de evolução. Há quem leia, assista, anote, converse, planeje. Mas os dias continuam iguais, as desculpas, as mesmas, a zona de conforto, intacta. O estoicismo é uma filosofia que valoriza o conhecimento, sim, mas não o conhecimento estéril,
e sim aquele que gera movimento. O estoico não é definido pelo que sabe, mas pelo que faz com o que sabe. Ele não busca refúgio em teorias sofisticadas. Ele busca força prática. Entende que o valor de uma ideia está em sua utilidade. E utilidade só existe quando algo se transforma a partir dela. Se você sente que sua vida está parada, que sua mente está pesada, que seus dias se repetem como um ciclo sem fim, talvez o que esteja faltando não seja clareza, mas ação. Agir não exige plenitude, exige decisão. Não espere estar totalmente pronto, motivado ou esclarecido. Espere menos, mova-se mais, porque a ação não nasce da motivação. A motivação nasce da ação. Um simples passo dado pode mudar o ritmo do dia. Um gesto pequeno, mas intencional, tem poder de interromper ciclos de estagnação. Um treino feito mesmo sem vontade, um livro lido mesmo sem concentração, um cômodo arrumado, uma tarefa pendente cumprida, uma conversa necessária iniciada. Tudo isso são ações pequenas, mas decisivas, porque o corpo em movimento transforma também a mente. Muita gente espera o ânimo para começar, mas é justamente o movimento que gera o ânimo. É o corpo ativo que desencadeia respostas químicas, clareia pensamentos, reorganiza emoções. A procrastinação, ao contrário, é a semente do sofrimento contínuo, porque cada vez que você adia algo importante, reforça internamente a ideia de que não é capaz. A cada promessa quebrada, você mina sua própria confiança. Agir é, portanto, um gesto de respeito consigo mesmo, um grito silencioso que diz: eu estou no comando. Você retoma as rédeas da própria história e passa a se mover com dignidade. A ação tem também um valor moral, porque ela não apenas organiza o caos externo, ela constrói caráter. Quando você age com disciplina, com presença, com responsabilidade, você fortalece sua identidade. Deixa de ser alguém que apenas reage às circunstâncias e passa a ser alguém que molda a própria realidade. É essa capacidade de agir com consistência, mesmo diante de adversidades, que constrói o estoico. Ele não espera calmaria para agir. Ele age e, com isso, cria estabilidade. Um tijolo por vez. Um gesto de cada vez. E nesse processo, ele encontra algo maior do que o conforto. Encontra paz. Essa paz não é ausência de problemas, mas presença de atitude. Porque a mente humana, quando sem direção, tende ao exagero. O medo cresce, a dúvida se multiplica, o problema se amplia. Mas a ação devolve proporção às coisas. Mostra que muitos monstros são apenas sombras, que um desafio, uma vez enfrentado, não é tão grande quanto parecia. E que depois do primeiro passo, o segundo já não assusta tanto. Por isso, se você se pegar imerso em pensamentos paralisantes, levante, faça algo. Qualquer coisa que represente um avanço, mesmo pequeno. A vida não muda em grandes saltos. Ela muda em pequenas decisões sustentadas todos os dias. Pensar sem agir é como acender uma lâmpada e manter os olhos fechados. Você tem luz, mas não enxerga. É só quando age que passa a ver com clareza quem você é, onde está, para onde pode ir. Muitas vezes a cura que você busca não está em mais um vídeo, mais um livro ou mais uma conversa. Está naquilo que você sabe que precisa fazer e ainda não fez. Por isso vá, não com drama, nem esperando sentir-se pronto. Apenas vá. Ação é presença, é poder, é muitas vezes tudo o que estava faltando. E nesse movimento nasce também a próxima virtude, o autocontrole diante das emoções. No calor de uma provocação, é fácil se perder. Basta uma crítica atravessada, uma palavra fora do lugar e o impulso já toma conta. A raiva sobe, a mente turva, a voz se altera. Num piscar de olhos, você diz o que não queria, faz o que não deveria e alimenta o que deveria morrer de fome. É o ciclo da reação, aquele comportamento instintivo que nos arrasta antes mesmo que possamos pensar. Mas o estoico rompe esse ciclo. Ele não vive refém dos próprios impulsos. Ele sabe que reagir é entregar o controle. Responder, por outro lado, é mantê-lo. A diferença entre reagir e responder é simples, mas profunda. Reagir é imediato, inconsciente, dominado pela emoção. Responder é deliberado, consciente, sustentado por valores. Na reação, você age a partir do outro.
Na resposta, você age a partir de si. É por isso que o autocontrole não é fraqueza, é força refinada. É a capacidade de escolher o silêncio quando o barulho não leva a lugar algum, de respirar fundo quando tudo dentro de você quer explodir, de perguntar diante do caos: qual é a resposta mais digna que posso oferecer agora? Essa pergunta muda tudo. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas o modo como os interpretamos. Essa frase carrega um poder imenso, porque ela devolve a você a responsabilidade sobre sua paz. Não é o que acontece, é a lente com que você vê o que acontece. E essa lente pode ser treinada, com autoconsciência, com reflexão, com disciplina emocional. O estoico não se deixa moldar pelo comportamento dos outros. Ele não vive como joguete das opiniões, das ofensas, das tensões alheias. Ele escolhe, ele responde. E essa escolha, feita de forma repetida, se transforma em poder pessoal. Você pode treinar isso. No começo vai errar, vai reagir e se arrepender. Mas esse arrependimento é o professor. Da próxima vez, você vai respirar um pouco mais, esperar um pouco mais, pensar um pouco mais. E com o tempo, o espaço entre o estímulo e a sua resposta começa a crescer. E é nesse espaço que nasce sua liberdade. Imagine alguém te tratando com desprezo. O primeiro impulso é devolver na mesma moeda. Mas o estoico observa: quem despreza já carrega um veneno dentro de si. Então, por que absorver? Por que transformar o que é do outro em um peso seu? A maioria das reações que alimentamos não são respostas a fatos. São respostas às nossas interpretações, muitas vezes distorcidas, apressadas, infladas pela emoção. Quando você muda essa interpretação, muda também a forma de agir. Passa a viver com mais estratégia, mais elegância, mais serenidade. Isso não significa engolir tudo em nome da paz. Significa escolher com consciência o que vale a sua energia. Nem toda injustiça merece sua resposta. Nem toda acusação merece sua defesa. Nem toda provocação merece sua reação. Porque há grandeza em quem sabe que responder com consciência é um ato de poder, o tipo mais raro e nobre de poder que existe. Responder com consciência é muitas vezes a escolha mais poderosa que você pode fazer em um mundo que vive inflamado. Quando você resiste à tentação de devolver a agressão, não está sendo passivo, está sendo mestre de si mesmo, porque verdadeiro poder não é dominar o outro, é não permitir que o outro te desestruture. É manter-se inteiro mesmo quando tentam te fragmentar. É não dar ao ofensor o privilégio de determinar sua conduta. Essa postura mostra ao mundo que sua paz não está à venda e que ninguém entra na sua mente sem o seu consentimento. Essa firmeza tem um custo. Ela exige treino, mas o retorno é inestimável. Você passa a viver com mais autonomia, mais presença, mais respeito próprio. E com isso, ganha espaço para enfrentar o próximo desafio estoico, talvez o mais inevitável de todos: o sofrimento. A dor faz parte da vida. Perdas, frustrações, decepções, colapsos. Ninguém está imune. Mas o que você faz com essa dor é o que define a sua trajetória. O estoicismo nos ensina que o sofrimento não é punição. Ele é travessia, é forja, é transformação. E fugir da dor só a prolonga. Encará-la com dignidade é o primeiro passo para crescer. Crescer dói. Mudar de verdade exige desconforto. Você vai ser desafiado, testado, pressionado, e é nesses momentos que o estoico encontra sua própria força. Ele não deseja uma vida fácil, deseja uma vida que o prepare para tudo, porque sabe que é naquilo que você suporta que o seu caráter é moldado. Cada vez que você atravessa a dor sem se entregar, você fortalece sua estrutura interna, cria espinha dorsal emocional, cultiva uma presença que impõe respeito sem precisar elevar o tom. E essa força silenciosa nasce nos bastidores da dor, quando você não desiste mesmo quando tudo em você pede para parar. Se você olhar para trás, vai perceber que os momentos que mais te fizeram crescer foram os mais difíceis. Aquelas fases em que não havia outra escolha senão continuar. Quando você estava cansado, mas não parou. Quando sentia medo, mas seguiu. Quando doía, e mesmo assim permaneceu. Esses momentos deixaram marcas, sim, mas também deixaram fundações.
Porque o sofrimento, quando enfrentado com intenção, vira alicerce. Ele não te quebra, ele te escava, para que dali surja algo mais forte, mais verdadeiro, mais seu. O corpo ensina isso com clareza. Um músculo só cresce se for desafiado. Precisa romper fibras, sentir dor, ir além do confortável. Só então se reconstrói mais resistente. A alma funciona do mesmo modo. Precisa ser forçada a amadurecer. E para isso, precisa encarar o incômodo, o atrito, a crise. A dor não é inimiga, é aviso de que algo novo está tentando nascer. Mas para que ela te construa, é preciso atravessá-la com intenção. Não sofrer por sofrer. Sofrer com consciência, com propósito, com clareza de que cada lágrima pode ser um degrau. Pergunte-se, o que essa dor está tentando me ensinar? E mais ainda, quem posso me tornar se atravessar isso com dignidade? Porque dignidade não é não sofrer. É sofrer sem se perder de si. É chorar, sim, cansar, sim, mas não abrir mão da direção. É continuar, não como quem finge que está tudo bem, mas como quem honra o próprio caminho mesmo nas trevas. Um dia, o que hoje dói será apenas cicatriz, mas não uma cicatriz de quem foi vencido, e sim de quem se manteve em pé, de quem resistiu, e por isso renasceu mais forte. É nos momentos em que tudo parece ruir que a sua verdadeira armadura começa a ser forjada. Essa armadura não é feita de ferro, mas de paciência, resiliência, silêncio e ação. Ela não brilha aos olhos dos outros, mas pode ser sentida na sua presença. Está na forma como você sustenta o olhar, ouve sem se abalar, cai sem perder o rumo, perde sem se perder. E o mais curioso é que essa força nasce justamente quando você mais se sente vulnerável. É o paradoxo estoico. O sofrimento pode te destruir ou te esculpir. Você escolhe. Escolher ser esculpido é escolher a disciplina. E aqui entra uma das lições mais profundas do estoicismo. A autodisciplina é liberdade em forma de escolha. Em um mundo onde liberdade virou sinônimo de fazer tudo o que se quer, o estoico propõe o oposto. Liberdade real é não ser dominado nem pelo mundo externo, nem pelos impulsos internos. É saber dizer não ao que enfraquece, e sim ao que fortalece, mesmo que doa. Autodisciplina é isso, uma forma elevada de autocuidado, um compromisso silencioso com o que você quer construir de verdade. Muitos veem a disciplina como rigidez, como prisão, mas ela é, na verdade, a fundação da autonomia. É o poder de se mover mesmo sem motivação. É levantar quando o corpo quer cama, treinar quando a mente quer desculpas, estudar quando o cansaço aparece, honrar compromissos mesmo quando ninguém está vendo, porque motivação é emoção, autodisciplina é decisão. É por isso que o estoico não se orienta por como está se sentindo, mas por quem está se tornando. Ele faz, mesmo quando o mundo não recompensa de imediato, porque ele sabe, cada gesto é uma afirmação de identidade. Este sou eu. Cada vez que você cumpre um hábito, mesmo pequeno, está dizendo isso para si. E é nesse acúmulo de pequenas afirmações que sua nova versão ganha forma. A disciplina é como um presente enviado ao seu eu do futuro. Um ato de gentileza com quem você ainda vai ser. Você se priva agora, não por punição, mas por honra. Porque entende que plantar exige esforço, constância e paciência. Já a ausência de disciplina cobra caro. Vício em conforto, dependência de estímulos, fragilidade diante de frustrações, instabilidade diante de críticas. A vida vira um mar revolto sem leme. Quem não domina a si mesmo é facilmente dominado por qualquer coisa, pelo celular, pela gula, pela ira, pela opinião dos outros. Ele não constrói, apenas reage. Ele não lidera, apenas sobrevive. A autodisciplina quebra esse ciclo. Ela abre espaço para o protagonismo, para o silêncio produtivo, para a rotina intencional. E aí, pequenas atitudes ganham um valor imenso. Acordar no horário certo, alimentar-se com consciência, treinar com regularidade, estudar mesmo sem vontade, descansar com propósito. Tudo isso é liberdade disfarçada de rotina. É o poder de construir uma vida que não depende do acaso. Com o tempo, você passa a confiar mais em si. Essa autoconfiança não nasce de frases de efeito. Nasce de provas.
Provas silenciosas, repetidas, consistentes. Provas de que você está presente por si mesmo, que você cumpre o que promete, mesmo quando ninguém está observando. Isso muda sua postura, seu olhar, sua energia, porque autodisciplina, no fim, é respeito por quem você quer ser. É dizer com atitude: eu não sou mais refém da minha versão antiga. É seguir mesmo em dias nublados. É avançar mesmo sem garantias. Porque quem vence a si mesmo não precisa vencer mais ninguém. Há momentos em que tudo dentro de você grita por uma resposta. Você sente vontade de se justificar, explicar, provar que está certo, que foi mal interpretado, que está sendo subestimado. O coração pulsa forte, a mente se agita, os argumentos se formam rapidamente, mas mesmo assim, você escolhe calar. Se isso já aconteceu com você, então já experimentou, mesmo que sem saber, o poder que existe no silêncio. A maioria das pessoas associa silêncio à fraqueza. Acham que quem cala está se rendendo. Mas os estoicos viam o silêncio como uma das mais poderosas expressões de autocontrole. Silenciar por escolha é difícil, principalmente quando você tem todas as razões para falar, quando foi provocado, quando sabe que tem razão, quando poderia facilmente vencer uma discussão. Mas ainda assim você escolhe não desperdiçar sua energia. Não porque está fugindo, mas porque já entendeu que reagir seria dar importância a algo que não merece. É nesse ponto que o silêncio se torna um escudo. Ele não é passividade, é inteligência emocional em ação. É a capacidade de perceber que nem todo conflito merece ser alimentado, que nem toda palavra precisa ser dita, que nem toda verdade precisa ser lançada como flecha. Fomos condicionados desde cedo a explicar tudo, contar planos, justificar decisões, detalhar intenções. Vivemos como se o mundo tivesse direito a uma prestação de contas constante sobre nossas escolhas, como se nosso valor dependesse da compreensão dos outros. Mas não depende. Você não precisa se explicar para quem ainda não tem maturidade para enxergar o invisível, o esforço no escuro, a disciplina silenciosa, a transformação interna que ninguém vê. O estoico constrói como um carpinteiro ao amanhecer, em silêncio enquanto o mundo ainda dorme. Enquanto ninguém olha, ele ajusta, lixa, corta, monta. E quando o sol nasce, lá está a estrutura, firme, inquestionável. A obra fala por ele. E isso é o que o silêncio oferece: proteção e foco. A energia que seria gasta tentando convencer é redirecionada para construir. A palavra que seria lançada em vão é transformada em ação concreta. E uma ação concreta vale mais que 1000 justificativas. O silêncio guarda seus planos das mãos erradas, protege sua energia da dispersão, evita que seu ego busque aplauso antes da hora. Ele não é ausência, é presença concentrada. É no silêncio que você treina a paciência, a precisão e a maturidade. Você começa a ser notado, não por falar muito, mas pelas mudanças que provoca. É como uma árvore que cresce sem fazer barulho, mas que um dia está lá, imensa, oferecendo sombra e frutos. Ela não precisou anunciar sua existência. Ela apenas cresceu e, inevitavelmente, passou a ser vista. O mesmo vale para você. Não se apresse em ser visto. Não implore por reconhecimento. Construa e deixe que o tempo se encarregue de mostrar quem você se tornou. Quando o momento chegar, os resultados falarão por si. Mas esteja preparado. O silêncio também cobra um preço. Nem todos vão entender. Alguns vão achar que você está distante, arrogante, frio. Outros vão tentar te provocar, esperando uma reação. Mas esse é o seu teste. Não reagir é o seu ato de grandeza. Porque o silêncio verdadeiro não é vazio. É consciência plena. É conexão com aquilo que importa, com aquilo que está sendo gestado dentro de você. É saber que mesmo que ninguém veja ainda, você vê. Você sente. E isso basta. No fim, a questão é simples. Você quer ser ouvido agora ou lembrado depois? O mundo moderno valoriza o barulho. Quem grita mais parece ter razão. Quem se expõe mais ganha atenção. Mas atenção não é respeito e muito menos realização. O estoico não se ilude com aplausos instantâneos. Ele entende que a verdadeira construção acontece no escuro. É no silêncio dos dias comuns, na repetição dos gestos simples,
que o extraordinário começa a ser moldado. Enquanto muitos gastam energia tentando convencer, ele direciona toda a força para a transformação. E um dia, sem aviso, essa transformação se torna visível, não porque foi anunciada, mas porque é impossível de ignorar. A árvore que dá fruto não precisa explicar que cresceu. Ela apenas oferece o que construiu, silenciosamente, ao longo do tempo. O mesmo acontece com quem escolhe o caminho estoico. Um dia, os resultados aparecem antes de você. Entram em um ambiente e falam por si. Abrem portas que palavras jamais abririam. É nesse ponto que a presença substitui o discurso. As pessoas não te escutam, elas te percebem. Não é o que você diz que impressiona, é a forma como você sustenta o que viveu. E esse tipo de presença não pode ser falsificada. É por isso que o estoico protege o processo. Ele não se deixa seduzir pela vaidade precoce. Sabe que o ego vai querer mostrar, provar, se alimentar de elogios, mas também sabe que, quando você se alimenta de aplauso antes da hora, perde o apetite pela consistência, troca o processo pela exposição, e assim, abandona a fundação sólida em troca de validação momentânea. A construção real é incompatível com pressa. Ela exige paciência e exige silêncio, porque cada minuto gasto explicando é um minuto a menos construindo. Cada vez que você fala antes da hora, você corre o risco de se perder de si. Não conte, faça. Essa é a filosofia. Trabalhe em silêncio. Entregue quando estiver pronto, porque o que é verdadeiro não precisa ser anunciado. Ele se impõe. A excelência não envia comunicados. Ela aparece. E quando aparece, silencia até os críticos. Não há argumento contra o feito. Não há réplica contra o real. E isso vale para qualquer área da vida. Carreira, relacionamentos, corpo, mente, espiritualidade. Quando você transforma algo de dentro para fora, essa transformação ocupa espaço. Ela altera sua energia, sua postura, suas escolhas. E o mundo sente, mesmo que você não diga uma palavra. Mas, até esse momento chegar, você vai ser testado, vai ser provocado, desafiado, desacreditado. Vão duvidar do seu caminho, vão tentar tirar você do foco. E é aí que você mostra que já não precisa provar nada para ninguém, porque está ocupado demais sustentando o que acredita. Porque entendeu que a conquista verdadeira não está no olhar dos outros, mas na fidelidade a si mesmo. O resultado, quando chega, é apenas consequência. Ele não define quem você é, ele apenas revela. Revela o que você construiu em silêncio, o que você lapidou com disciplina, o que você protegeu com firmeza. Se for para o mundo te ouvir, que seja pelos frutos. Se for para alguém te admirar, que seja pelo que você se tornou, não pelo que você prometeu ser. E se for para alguém te respeitar, que seja pela consistência que você sustentou quando ninguém olhava. Porque no fim, os que realmente constroem não precisam se explicar. Eles apenas vivem, e essa vida, quando vivida com intenção, fala alto. Tão alto que dispensa legenda. E quando o mundo finalmente perceber, será tarde demais para ignorar. Você não precisará estar no centro do palco. Os resultados falarão, e gritarão mais do que qualquer discurso que você poderia ter feito. Chega um momento na jornada em que você percebe algo simples, mas profundo. Nem tudo depende de você. Por mais que planeje, se esforce e haja com excelência, haverá fatores que estão fora do seu alcance. A saúde de quem você ama, o comportamento das pessoas, as decisões do mercado, as palavras injustas, as perdas inesperadas. Tudo isso escapa ao seu controle. Mas o que você faz com isso, a forma como escolhe reagir, continua sendo 100% sua responsabilidade. O estoico entende que o controle real não está no mundo, mas na mente. E é aí que começa a liberdade. Imagine-se no meio de uma tempestade em alto mar. Você não pode parar a chuva, nem acalmar o vento, muito menos suavizar as ondas. Mas pode decidir como ajusta as velas. Pode escolher entre gritar ou manter o leme firme. Pode optar por se desesperar ou se concentrar. É exatamente isso que o estoicismo ensina. Não lute contra a maré. Aprenda a navegar. Epicteto dizia que a vida não responde ao seu comando, mas você pode comandar sua resposta à vida. Essa distinção é tudo. Porque quem tenta controlar o incontrolável, sofre.
Quem foca no que está ao alcance, transforma. Muitas pessoas vivem como folhas soltas ao vento. Uma notícia ruim e o dia está arruinado. Uma crítica e a autoestima se desfaz. Um atraso e a ansiedade toma conta. Elas se sentem impotentes porque entregaram o próprio equilíbrio aos eventos externos. A felicidade delas depende do outro. A tranquilidade delas depende das circunstâncias. Mas quem vive assim não é livre. É refém. Refém do acaso, da opinião alheia, do caos. O estoico não aceita essa prisão. Ele planta raízes em si. E por isso, mesmo quando tudo ao redor desmorona, ele permanece de pé. Aceitar que há limites não é se render, é se libertar, é deixar de desperdiçar energia tentando mudar o que já aconteceu ou o que não se pode controlar. É redirecionar essa força para o que está aqui agora. Suas ações, suas decisões, sua presença. Você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar o que escolhe fazer com o que acontece. Isso muda tudo. Tira você da passividade reativa e coloca no lugar do protagonismo. A dor pode existir, a perda pode doer, mas o sofrimento prolongado é escolha. É resultado da insistência em querer que o mundo seja diferente do que é. A vida vai frustrar expectativas, vai desorganizar planos, vai levar pessoas e projetos embora. Isso é certo. O que é incerto é a sua reação, e é nela que está o seu poder. Você pode escolher se revoltar, paralisar, reclamar, ou pode escolher crescer, aprender, reconstruir. Não é sobre fingir que está tudo bem, é sobre manter a direção mesmo quando nada está bem. A força não está em não sentir, está em não se afogar no que sente. A maturidade não está em vencer sempre, está em se levantar com dignidade depois de cair. E com o tempo, algo quase mágico acontece. Quanto mais você aceita o que não pode controlar, mais poder você tem sobre o que realmente importa. Você se torna menos reativo, mais centrado, menos dependente, mais coerente, menos exposto ao acaso, mais firme na essência. Sua paz deixa de ser um produto do externo e passa a brotar do interno. E essa paz, construída assim, ninguém tira, porque ela não está nas mãos do mundo, está no centro da sua consciência. Ela nasce da clareza de saber: eu faço o que posso e o que não posso, eu solto. Essa paz inabalável que nasce de dentro não se constrói da noite para o dia. Ela é o resultado de um compromisso silencioso com a própria responsabilidade. O estoico não espera que o mundo se ajuste aos seus desejos. Ele ajusta a si mesmo à realidade. Isso não o torna passivo, mas estrategicamente ativo. Ele não desperdiça energia tentando alterar aquilo que não depende de sua vontade. Pelo contrário, foca em fazer o melhor com o que tem, onde está, com o que está ao alcance agora. Porque é aqui, no momento presente, que toda transformação começa. A maior parte da dor prolongada vem da resistência ao que é. Você quer que a vida siga outro roteiro, que as pessoas ajam de outra forma, que os resultados cheguem mais rápido, que os erros não tivessem acontecido. E nessa tentativa de lutar contra o que já é, você se esgota. Sofre duas vezes, uma pela dor real, outra pela recusa em aceitá-la. O estoicismo ensina que aceitar é diferente de se render. Aceitar é tomar consciência de onde começa e onde termina seu poder. É saber o que pode ser feito e, a partir disso, agir com coragem, firmeza e serenidade. Pergunte a si mesmo diante de qualquer desafio: o que eu posso fazer com isso agora? Essa pergunta é uma âncora. Ela puxa você de volta ao presente, ao concreto, ao possível. Se a resposta estiver dentro do seu raio de ação, faça. Se não estiver, respire e solte. Essa é a atitude que sustenta a verdadeira fortaleza interior, porque a serenidade não vem de controlar tudo, vem de fazer o que é necessário e soltar o que é desnecessário. Vem de viver com clareza e não com ilusão. Vem de agir com intenção e não com desespero. O caos externo é inevitável, mas o controle que realmente importa está nas suas mãos. Está no modo como você começa o seu dia, nas pequenas escolhas que faz, no que decide alimentar com a sua atenção. Está em como você organiza sua rotina, protege sua energia, escolhe suas palavras. O autocontrole não é apenas sobre emoções, é sobre direção, é sobre tomar posse de si mesmo,
Quem não tem controle sobre os próprios hábitos, sobre seus impulsos e reações, vive à mercê dos outros. É como um barco sem leme. Qualquer onda define o destino. O estoico constrói esse controle tijolo por tijolo. Não precisa de grandes revoluções. Começa com pequenos atos diários. Escolher acordar no horário certo, respeitar a própria palavra, cumprir o que prometeu a si mesmo. Escolher o silêncio onde antes reagiria. Escolher a disciplina onde antes cederia. Esses gestos repetidos com consistência moldam uma estrutura que aguenta o peso da vida, porque não adianta querer grandes conquistas se você não domina o seu cotidiano. Não adianta sonhar com liberdade se você vive escravo de distrações, impulsos e desejos passageiros. E essa é a essência da liberdade estoica. Ela não está fora, está dentro. Não depende de conquistas externas, mas da firmeza interna. É a liberdade de não ser dominado por nada que venha de fora, nem por ninguém, nem por circunstância alguma, e menos ainda pela própria mente desgovernada. Essa liberdade não tem preço, mas tem custo. Custa esforço, vigilância, autoconhecimento, escolhas difíceis, mas quando alcançada, ela muda tudo, porque quem é livre por dentro não se desespera por fora. E é nesse espaço de lucidez que o estoico encontra não apenas paz, mas um sentido verdadeiro para viver. Liberdade para o estoico não é fazer o que se quer, é fazer o que é certo, mesmo quando não se quer. E isso se revela, antes de tudo, na rotina, porque não existe filosofia verdadeira se ela não é vivida no dia a dia. É fácil falar sobre transformação, sobre valores, sobre foco e propósito. Difícil mesmo é acordar todos os dias e sustentar no concreto aquilo que se diz acreditar. É na repetição dos pequenos gestos que se revela a grandeza de alguém. Não no discurso, mas na prática. E sua rotina, por mais simples que pareça, é o espelho mais fiel da sua identidade. Olhe para seus hábitos. Eles te aproximam ou te afastam da vida que você diz querer. Há coerência entre o que você diz buscar e o que você repete todos os dias? Porque é isso que o estoicismo propõe. Não viver no automático, mas com intenção. E viver com intenção é transformar sua rotina em uma expressão clara da sua filosofia de vida. Se você diz que valoriza a saúde, como estão suas escolhas alimentares? Se diz que quer foco, como protege seu tempo? Se diz que busca paz, por que consome tanto ruído? O estoico não se justifica, ele ajusta. A boa rotina não precisa ser rígida, mas precisa ser consciente. Acordar no horário certo, começar o dia sem se afundar no celular, movimentar o corpo, alimentar a mente, proteger os primeiros minutos como quem protege um santuário. Esses são atos simples, mas sagrados. E ao longo do dia, mais escolhas. O que você diz sim, o que você diz não. A quem você dedica tempo? Como você lida com imprevistos? Como termina o dia? Esgotado pelo excesso ou realizado pelo essencial? Cada um desses momentos carrega uma semente de identidade. E o que você planta com consistência, um dia floresce. Isso não é sobre produtividade, é sobre coerência. Viver bem, para o estoico, não é fazer muito, é fazer o que importa. É viver alinhado com os próprios valores, mesmo quando ninguém está cobrando. Porque é isso que define quem você é, o que você faz quando ninguém está olhando. Sua rotina não precisa ser perfeita, mas precisa ter direção. Não é a complexidade que faz a diferença, é a intenção por trás de cada escolha. E quando essa intenção é clara, o hábito vira ritual, o gesto vira mensagem, o comum vira sagrado. E o mais belo é que, ao alinhar sua rotina aos seus valores, você começa a sentir um tipo novo de confiança. Uma confiança que não depende de resultados imediatos, nem de elogios externos. Ela nasce do simples fato de você saber que está fazendo o que precisa ser feito, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando ninguém vê. Isso muda a relação com o tempo. Você para de correr atrás da vida e começa a caminhar ao lado dela, um passo de cada vez, com clareza, com calma, com presença e principalmente com constância, porque no fim é a constância que separa quem sonha de quem realiza, quem fala de quem constrói, quem deseja de quem transforma. A constância nasce da rotina e a rotina revela o que você realmente considera importante. Pode não parecer, mas cada manhã tem o poder de mudar o seu destino, desde que você a trate como tal.
E quando o mundo observar os frutos da sua disciplina, talvez se pergunte como você chegou até ali. E a resposta será simples: um dia de cada vez, uma escolha por vez, uma rotina feita com intenção. Mesmo com uma rotina bem construída, mesmo com constância e intenção, ainda existe um inimigo sorrateiro que pode sabotar tudo isso: a comparação. Ela se disfarça de motivação, mas carrega veneno. Basta olhar para o lado. Alguém conquistou algo mais rápido, parece mais feliz, mais realizado, mais estável. E de repente, você sente que está atrasado, que fez escolhas erradas, que deveria estar em outro lugar. Essa sensação nasce da comparação, e ela, mais do que qualquer obstáculo externo, pode paralisar o seu avanço, porque ela tira o foco do seu caminho e te faz correr em pistas que não são suas. Comparar-se é como abandonar seu mapa para tentar seguir o trajeto de outra pessoa, mas você não sabe as curvas, os buracos, as dificuldades que ela enfrentou. Você vê o palco, mas não os bastidores. Vê o sorriso, mas não as noites sem dormir. Vê a colheita, mas não conhece o solo. A comparação é injusta porque é superficial. Ela mede resultados visíveis e ignora processos invisíveis. E pior, ela te desconecta de si mesmo. Você deixa de caminhar com clareza e começa a tropeçar tentando alcançar alguém que nem faz parte da sua jornada. O estoico compreende isso com profundidade. Ele sabe que a única comparação válida é consigo mesmo. Não importa onde o outro chegou. Importa se você está mais íntegro, mais sereno, mais coerente do que estava ontem. Esse é o único progresso que vale. A verdadeira vitória é a superação de si mesmo. É vencer as próprias desculpas, os próprios vícios, os próprios medos. E para isso é preciso olhar para dentro com honestidade, não para fora com inveja. Quem vive se comparando, vive se traindo, porque abandona sua singularidade em troca de uma corrida que nunca terá linha de chegada. Marco Aurélio escreveu: a inveja é ignorância disfarçada. Você deseja o que não compreende. E é exatamente isso. Quando você se compara, está desejando um resultado sem entender o contexto que o criou. Está desejando a colheita sem estar disposto a plantar no mesmo terreno. Mas a sabedoria estoica te convida a mudar a pergunta. Ao invés de pensar, por que não sou como ele? Pense, como posso ser melhor do que fui ontem? Essa virada de perspectiva te devolve o controle. Tira o foco do outro e coloca de volta onde sempre deveria estar, em você. E quando essa mudança acontece, tudo muda. Você se torna mais leve. A comparação dá lugar à inspiração. Você para de enxergar o sucesso alheio como ameaça e começa a vê-lo como prova de que é possível. Para de competir e começa a construir. A vitória do outro não diminui a sua, amplia suas referências. Mostra que o caminho pode ser diferente, mas ainda assim válido. Você passa a honrar seu ritmo e entende que não existe ficar para trás quando se está no próprio caminho. O que existe é presença, é coragem, é fidelidade ao que você acredita. A jornada estoica não exige pressa, exige constância, não exige comparação, exige atenção, não exige perfeição, exige intenção. Se você tem caminhado com firmeza, mesmo sem reconhecimento, saiba, você já está vencendo, porque está superando a si mesmo. E essa é a única régua que realmente importa. No silêncio da disciplina, no anonimato do esforço diário, você está se tornando alguém que não precisa se destacar para ser relevante. Alguém que não precisa aparecer para ter valor. Alguém que, aos poucos, se liberta da comparação e reencontra o que tem de mais valioso, sua própria essência. Depois que você se liberta da comparação e aprende a caminhar no próprio ritmo, um novo desafio aparece: vencer a paralisia que vem do excesso de pensamento. Quantas vezes você já se pegou ruminando ideias, analisando possibilidades, criando planos e mais planos, mas sem mover um músculo? Pensar é necessário, refletir é nobre, mas viver preso no mundo das ideias, sem agir, é como tentar atravessar um rio só com imaginação. Você calcula, observa, estuda, mas nunca molha os pés. E assim o tempo passa, os dias se repetem e a vida estaciona. O estoicismo nos alerta sobre isso com força. Ação é a chave, porque pensamento sem prática é ilusão.
Não importa o quanto você saiba se isso não se traduz em atitude. Você pode entender tudo sobre foco, controle, resiliência, mas se não acordar cedo, se não cumprir o que promete, se não mover o corpo, nada muda. A transformação começa no gesto, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja imperfeito, porque a ação tem o poder de quebrar ciclos. Ela interrompe a estagnação, ela devolve o controle, ela muda o seu estado interno. É a partir dela que a mente se reorienta. O problema é que esperamos o sentimento certo para agir. Esperamos estar prontos. Esperamos clareza. Esperamos motivação. Mas o estoico não depende de impulso emocional. Ele age porque entende que a ação cria clareza, que o movimento gera energia, que o simples fato de levantar, respirar fundo, dar um passo, já transforma. Um treino curto, uma leitura focada, uma tarefa finalizada. Pequenos atos têm um impacto desproporcional quando feitos com intenção. E é justamente quando você age mesmo sem vontade que sua disciplina se fortalece. Porque você mostra a si mesmo que está no comando. A procrastinação é, na verdade, um vício emocional. Ela alimenta a dúvida, o medo, o desconforto. E cada vez que você adia algo importante, reforça a ideia de que não é capaz. Alimenta a imagem de alguém que não cumpre. A cada tarefa não realizada, você se afasta um pouco mais de quem quer ser. Por isso, agir é também um gesto de compaixão consigo. Quando você faz o que precisa, mesmo sem recompensa imediata, envia uma mensagem direta à sua mente. Eu estou presente. E essa presença vai se expandindo, vai se enraizando, até virar uma nova identidade. A ação também tem uma dimensão moral. Ela te tira do papel de vítima e te coloca como criador. Você deixa de ser alguém que reage e se torna alguém que constrói. Um pequeno hábito feito com consistência tem mais valor do que uma grande ideia que nunca sai do papel. É ali no cotidiano que o caráter se forma, nos rituais silenciosos, nas escolhas intencionais, nos movimentos sem aplauso. O estoico compreende que a excelência é feita de repetições simples, e é por isso que ele não espera o momento ideal. Ele age, ele ajusta, ele recomeça, quantas vezes for preciso. E se você sente que está preso, que a vida está pesada, que seus dias estão confusos, comece por onde estiver. Não espere tudo fazer sentido. Não espere o ânimo vir. Ele virá depois. Comece com o que tem, com um passo, com um gesto, porque a ação te devolve perspectiva. Ela reorganiza sua mente. Ela te mostra que os monstros eram menores do que pareciam. E o melhor, ela te revela, porque é só quando você age que enxerga o que pode, que descobre forças adormecidas, que se reencontra. No fim, você não precisa de mais respostas, precisa de mais movimento. A ação, quando bem direcionada, não apenas movimenta a vida, ela protege a sua mente. Mas nem toda ação é criada da mesma forma. Existe aquela que nasce da intenção clara e aquela que nasce da emoção desgovernada. E aqui está a próxima grande lição estoica. Não reaja. Responda com consciência. Reagir é instintivo. Alguém te provoca e você explode. Alguém te desafia e você ataca. Alguém te acusa e você se defende. Tudo acontece em segundos, sem filtro, sem pausa, sem escolha. Mas viver assim é viver acorrentado ao comportamento dos outros. Você se torna reflexo, não autor. O estoico recusa esse modo de viver. Ele não se permite ser moldado pelas ações alheias. Ele escolhe a resposta com base em quem deseja ser e não com base no que o outro fez. Essa escolha exige força, não física, mas emocional. A força de respirar fundo quando tudo em você quer reagir. A força de escolher o silêncio quando o barulho só traria mais ruído. A força de sustentar sua paz, mesmo em meio à provocação. Porque verdadeiro poder não está em dominar o outro, está em não permitir que o outro te tire do centro. Epicteto afirmava que não são os eventos que nos perturbam, mas o modo como os interpretamos. Essa verdade simples pode mudar tudo, porque ela mostra que o seu estado interno não depende do que acontece, mas da lente com que você observa o que acontece. Essa lente pode ser treinada, com paciência, com autoconhecimento, com intenção, e é esse treino que transforma a reação em resposta.
A reação é automática. A resposta é deliberada. A reação é escravidão. A resposta é liberdade. A diferença entre elas está no espaço que você cria entre o estímulo e a ação. Esse espaço começa pequeno, quase imperceptível, mas com o tempo e com prática, ele cresce, até que se torne uma fortaleza, uma espécie de filtro. Antes de responder, você respira. Antes de se ofender, você observa. Antes de se justificar, você escolhe se vale a pena. E muitas vezes, você percebe que não vale, que aquela crítica não é sua, que aquela provocação fala mais do outro do que de você, que aquele julgamento não merece sua energia, e você solta, e ao soltar, cresce. Porque preservar a própria paz é também um ato de grandeza. Responder com consciência não significa engolir tudo. Significa selecionar o que merece sua atenção. Nem toda injustiça precisa de confronto. Nem toda ofensa precisa de resposta. Nem toda tensão precisa virar guerra. Porque existe mais força em recusar a briga do que em vencê-la. Existe mais dignidade em se manter calmo do que em vencer a discussão. E, acima de tudo, existe mais sabedoria em proteger a sua energia do que em prová-la para quem não está pronto para compreendê-la. Essa é a liberdade mais poderosa que você pode conquistar. Não dar ao outro o poder de definir sua atitude. Quando você domina a arte de responder, o mundo deixa de te controlar. Você passa a caminhar com mais leveza, com mais firmeza, com mais respeito por si mesmo. E aos poucos, sua vida deixa de ser uma sequência de reações impulsivas e passa a ser uma construção intencional. Seus relacionamentos melhoram, seu foco se fortalece, sua paz se torna mais constante. Tudo isso porque você escolheu deixar de ser escravo dos estímulos externos e passou a ser mestre das suas respostas. E quem responde com consciência transforma até o caos em aprendizado. A resposta consciente ao mundo exterior é apenas uma parte da maturidade estoica. A outra parte, talvez a mais difícil, está em como você lida com a dor. Porque a vida cobra um preço por tudo o que vale a pena. Crescer custa, evoluir dói, transformar exige atravessar territórios internos que você preferia evitar. E nessa travessia, o sofrimento aparece. Só que o sofrimento, ao contrário do que muitos acreditam, não é um castigo. Ele é um convite. Um processo bruto, incômodo, por vezes cruel, mas também profundamente revelador. O sofrimento mostra quem você realmente é e quem pode se tornar. A dor, quando bem enfrentada, molda. Cada perda, cada frustração, cada fase de colapso carrega dentro de si uma chance de reconstrução mais firme. O estoicismo não romantiza a dor, mas a trata com respeito, não como algo a ser temido, mas como algo a ser compreendido. Porque tudo o que você suporta sem se quebrar, tudo o que você atravessa com dignidade, te fortalece. A adversidade é uma espécie de academia espiritual. É nela que se desenvolve paciência, resiliência, clareza. Não é no conforto que o caráter cresce, é no desconforto sustentado com honra. Lembre-se dos momentos mais desafiadores da sua vida, os dias em que tudo parecia desmoronar, em que não havia garantias, em que a esperança parecia distante, e mesmo assim, você seguiu. Você se levantou ainda que cambaleante, continuou ainda que machucado. Esses momentos, embora tenham deixado cicatrizes, também deixaram fundações. Foram eles que esculpiram a firmeza que você carrega hoje. Foram eles que provaram silenciosamente que você é mais forte do que imaginava. E é isso que o sofrimento oferece quando é acolhido com consciência. Estrutura. Não te quebra, te escava, para que ali nasça algo novo. O corpo já nos ensina isso. Um músculo só cresce se for desafiado. Ele precisa ser forçado além do confortável, romper fibras, arder. E só depois desse processo de dor, ele se reconstrói mais forte. A alma funciona da mesma forma. Para amadurecer, precisa ser confrontada. Precisa do atrito, do embate, da tensão. Fugir da dor é natural, mas aceitá-la, enfrentá-la e seguir apesar dela é o que te distingue, é o que te transforma. Porque no fim, não é o sofrimento que te define, é o que você faz com ele. Sofrer por sofrer não basta. É preciso intenção. É preciso atravessar a dor com propósito, com a pergunta certa nos lábios. O que isso está tentando me ensinar?
E quem posso me tornar se eu atravessar isso com dignidade? Essa dignidade não exige perfeição. Você pode chorar, tropeçar, gritar em silêncio, mas entre cada lágrima e cada suspiro permanece firme, honrando a travessia, não por vaidade, mas por compromisso com o que está nascendo ali dentro de você, uma versão mais inteira, mais consciente, mais sólida. Um dia tudo isso que hoje parece apenas dor será lembrado como parte essencial da sua formação. A crise atual será a raiz da sua força futura, e o que ficará não será o sofrimento, mas o corpo que você construiu dentro dele. Esse corpo invisível, feito de paciência, silêncio, ação e propósito, é a sua verdadeira armadura. E o mais belo é que ela não brilha, ela não precisa brilhar, ela apenas existe, firme, presente, inabalável, forjada nos dias em que você mais se sentiu nu. E ainda assim escolheu seguir. É depois da dor, quando a poeira baixa, que uma verdade se revela. A disciplina silenciosa que você sustentou nos dias mais difíceis foi o que impediu o colapso total. E é por isso que a autodisciplina não pode ser vista como punição, como rigidez, como dureza cega. Ela é, na verdade, um tipo elevado de cuidado, um pacto diário com quem você quer se tornar. No estoicismo, disciplina é liberdade. Não a liberdade infantil de fazer o que quiser, mas a liberdade madura, de não ser dominado por nada, nem pelo mundo lá fora, nem pelos impulsos que nascem dentro. Vivemos em uma época que glorifica o conforto imediato. As pessoas querem resultados rápidos, recompensas fáceis, caminhos sem atrito, mas a mesma vontade que nos dá escolha também pode nos aprisionar. Porque sem disciplina, a vontade vira escravidão. Você quer comer e come. Quer evitar esforço e evita. Quer desistir e desiste. No início parece autonomia, mas com o tempo vira submissão aos próprios desejos. O estoico percebe isso e toma uma decisão radical. Ele educa a si mesmo. Ele se impõe ritmo, ordem e estrutura, não para se oprimir, mas para se libertar do caos. Autodisciplina é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. É o treino feito em silêncio, o estudo iniciado mesmo sem ânimo, o compromisso honrado mesmo sem plateia. É acordar no horário certo, alimentar-se com consciência, mover o corpo, proteger o tempo, cuidar do espaço ao redor. São gestos pequenos, mas profundos, porque não é sobre produtividade, é sobre identidade. O estoico não se orienta por estou com vontade, ele se guia por isso é o certo a fazer. E cada vez que escolhe esse caminho, reforça uma base sólida dentro de si. Com o tempo, essa estrutura se torna uma fonte silenciosa de poder. Você começa a confiar em si mesmo, não porque tudo está dando certo, mas porque sabe que aconteça o que acontecer, você está ali, presente, consciente, responsável. Essa confiança não vem de frases motivacionais, vem de provas diárias, vem do que você faz quando ninguém exige nada, do que você entrega mesmo sem recompensa. É assim que a disciplina te transforma. Ela não te deixa mais rígido, ela te deixa mais íntegro, mais inteiro, mais forte por dentro. E o mais bonito disso é que cada ato disciplinado é um presente enviado para o seu eu do futuro. Você escolhe o que é difícil agora, para não viver o que é insuportável depois. Você planta hoje, sabendo que a colheita virá, mesmo que demore. Isso muda tudo. Sua relação com o tempo, com o esforço, com a vida, porque você para de correr atrás de atalhos e começa a construir um caminho que aguenta o peso do seu próprio sonho. Você entende que consistência é mais poderosa do que intensidade, que o extraordinário é filho da repetição. Por isso, se você realmente busca liberdade, pare de procurar por facilidade. Construa estrutura, estabeleça rituais, proteja seus horários, honre sua palavra. A autodisciplina é a fundação que sustenta tudo o que você deseja. E o mais importante, ela é acessível. Você não precisa de talento, de sorte, de aprovação. Precisa apenas decidir. Um gesto de cada vez, uma escolha a cada manhã. E quando essa decisão se torna constante, você não vive mais empurrado pelo mundo. Você se guia por dentro. E isso, no fim, é a definição mais pura de liberdade. Agora que você chegou até aqui, já sabe,
O caminho estoico não é feito de teorias bonitas, mas de práticas duras. Não é sobre impressionar os outros, mas sobre se moldar por dentro. Você entendeu que o silêncio tem poder, que a rotina revela quem você é, que o foco é a sua fortaleza e que a disciplina não é castigo, é liberdade. Aprendeu também que a dor pode ser forja e que o controle começa quando você solta o que não depende de você. Todas essas lições apontam para uma direção, a de se tornar alguém que vive com intenção. Viver com intenção é caminhar em linha reta, enquanto o mundo gira em círculos. É fazer menos, mas com mais profundidade. É ser discreto, mas com presença. É escolher a sua energia como quem escolhe onde plantar uma semente rara. É abrir mão de ser ouvido agora, para ser lembrado depois. O estoico não se apressa. Ele constrói. E por isso, enquanto muitos falam, ele age. Enquanto muitos reagem, ele responde. Enquanto muitos se perdem, ele se recolhe para se reencontrar. E nesse recolhimento nasce sua verdadeira força. Ele é alguém que sabe quem é. O que você aprendeu aqui não depende de condição externa. Não precisa de sorte nem de talento. Precisa de decisão, de persistência, de um pouco mais de silêncio e um pouco menos de justificativa. De mais atenção ao presente e menos expectativa sobre o futuro. E, acima de tudo, precisa de coragem. A coragem de focar em si. Não por egoísmo, mas por responsabilidade. Porque se você não se constrói por dentro, o mundo te desmonta por fora. E não há nada mais urgente, mais necessário, mais transformador do que fazer de si o seu maior projeto. Não espere permissão. Não espere o cenário ideal. Não espere que os outros entendam. Apenas comece. Com o que tem, com o que pode, da forma mais honesta que conseguir. Cada dia é uma chance de reafirmar quem você quer ser. Cada decisão é uma declaração silenciosa de identidade. E cada vez que você cumpre uma pequena promessa feita a si mesmo, reforça sua estrutura. Lembre-se, você não está competindo com ninguém. Está apenas tentando ser mais coerente do que foi ontem. E isso já é grandioso. Isso já é revolucionário. Continue nesse caminho. E sempre que se sentir perdido, sobrecarregado ou distraído demais, volte ao centro. Releia essas lições. Recomece com humildade. Refine com disciplina. Haja com propósito. Porque no fim, a transformação real é silenciosa. Ela não se anuncia. Ela se revela. E quando o mundo perceber, você já será outro. Não porque falou mais alto, mas porque sustentou em silêncio. Não porque gritou por atenção, mas porque se tornou impossível de ignorar. Esse é o legado de quem escolhe viver com firmeza, deixar que o resultado fale. E se você quer continuar nessa jornada de fortalecimento interno, recomendo que assista à playlist Foque em Si. Lá, você vai encontrar mais reflexões, mais estratégias e mais inspiração estoica para aprofundar sua evolução pessoal com coragem, lucidez e intenção. Porque, como você já entendeu, a sua maior missão não é consertar o mundo, é se construir por inteiro.